Olá, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como atrair borboletas para o seu jardim. Então, meus amigos, como eu falei, né, pessoal, no vídeo de hoje, amigos, eu vou estar passando para vocês algumas dicas de como atrair borboletas para o seu jardim, né, pessoal? Que é um animalzinho muito bonito, né, pessoal? Um animal que é muito bom nós ter no nosso jardim, na nossa horta, né, pessoal? Então, no vídeo de hoje, amigos, eu trouxe aí 4 tópicos, tá bom? Para vocês estar atraindo borboletas para o jardim de vocês, tá bom, pessoal? Que muitas das vezes vocês podem não ter muito borboleta, só que a borboleta tem um grande potencial aí no nosso jardim, na nossa horta, né, pessoal? Ela que faz as plantas florir, ela que faz as plantas florir, né, meus amigos, produzir, porque ela faz a polinização, né, meus amigos. Então a borboleta é um animal super essencial para nós ter no nosso jardim, na nossa horta, pessoal. Então no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 4 tópicos de como vocês atraem borboleta, tá bom, meus amigos? Como que vocês fazem para poder atrair elas para o jardim, para a horta de vocês, tá bom, meus amigos? Então agora vamos pro vídeo que eu vou estar falando cada um dos tópicos para vocês. Ó, meus amigos, o primeiro tópico que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos, é a primeira coisa, meus amigos, que vocês precisam ter no jardim de vocês, meus amigos, para você estar atraindo as borboletas, meus amigos, é plantas hospedeiras, meus amigos, plantas hospedeiras. Até o próprio nome já fala, né, meus amigos, plantas hospedeiras, né, meus amigos, hóspede, hospedaria, né, meus amigos, tudo já se remete ali, né, meus amigos, hospedeira já se remete a hóspede, né, meus amigos, um local onde elas vão ficar, meus amigos, um local onde elas podem abrigar, que são plantas em que as borboletas abrigam, tá bom, meus amigos? Ó, tenha plantas hospedeiras e com néctar em seu jardim, meus amigos. Então é super importante vocês ter plantas hospedeiras, plantas em que vão dar casas para a borboleta, meus amigos, plantas em que as borboletas podem fazer suas casas dentro, meus amigos. Tem muitas plantas aí que as borboletas fazem as suas casas dentro, meus amigos. E também plantas, meus amigos, que vão trazer néctar para elas. Então, e plantas que dão flores, como o hibisco, margaridas, girassol, meus amigos, tudo plantas que dão flores, tá bom? E que vão trazer néctar para ela, tá bom, meus amigos? Então, isso aí já é considerada plantas hospedeiras, tá bom, meus amigos? Que é plantas em que vão dar uma casa para elas, né, meus amigos? Onde elas podem se abrigar. E também, meus amigos, uma planta que vai dar o alimento para ela, tá bom, meus amigos? A primeira opção, meus amigos, serve para abrigar os ovos e casulos, né? Então, as plantas hospedeiras, meus amigos, é para as borboletas abrigar os seus óvulos e os seus casulos, né? Então, os seus ovos, quando elas botar para poder virar a lagarta, e os casulos, quando ela já tá ali lagarta, né, meus amigos? Os casulos das lagartas. As plantas com néctar, meus amigos, ajudam a fornecer alimentos para elas, meus amigos, que a borboleta também precisa de alimentos. Tem várias plantas que ajudam como alimentos para as borboletas, meus amigos, que é o maracujá, a flor do maracujá, né, meus amigos? Laranjeiras, a flor da laranjeira, meus amigos. Daí tem as bromélias, meus amigos, também. A couve, meus amigos. A couve é um alimento para as borboletas, que vocês podem ver que quando vocês plantam a couve, vai lá a borboleta botar o ovinho, fica um monte de ovinho amarelinho na couve, né, meus amigos? Depois aqueles ovinhos viram lagarta e acaba com o pé de couve, né, meus amigos? Então, muitas das vezes nós jogamos essas lagartas fora, bota veneno nessas lagartas, meus amigos. Mas só que elas, depois mais pra frente, meus amigos, elas vão virar borboleta. Então, por isso que é importante não matar elas, pessoal. Porque elas estão polinizando, meus amigos, nossa horta, pessoal. Então, se nós mata elas ali, lagarta, elas não vão crescer para virar borboleta, meus amigos. Então, por isso que é importante deixar ali o pé de couve com as lagartas, meus amigos. Não todos, né? Mas deixar ali 1, 2 pés de couve com lagarta, meus amigos. Que é para elas poder virar borboleta depois, meus amigos. Que elas estão se alimentando ali da couve. As margaridas, meus amigos, também é alimentos para as borboletas, meus amigos. A justiça também é, meus amigos. E a barba de barata, meus amigos. Essas duas aqui, a justiça e barba de barata, eu não conheço. Essa planta eu não tenho aqui, meus amigos. Agora o restante eu tenho. Então, meus amigos, são essas aí as plantas que atraem, que fornecem alimento para as borboletas, meus amigos, que é o maracujá, as laranjeiras, as bromélias, a couve, a margarida, a justiça e a barba de barata, tá bom, meus amigos? São essas plantas aí que fornecem alimentos para elas, meus amigos, e também fornecem o abrigo para as borboletas, tá bom, meus amigos? Então, esse aí foi o primeiro tópico que separar, meus amigos, que foi sobre as plantas hospedeiras. Agora, meus amigos, vamos pro segundo tópico que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos, que o segundo tópico, meus amigos, é a água, meus amigos. Água para vocês fornecer para a borboleta, meus amigos. Que a borboleta é como um animal comum, né, meus amigos? Precisa de alimentos, precisa de alimentação, precisa de água, meus amigos. Então a borboleta, meus amigos, também precisa de água. A borboleta gosta muito de água. Vocês podem observar, meus amigos, para quem tem tanque, para quem tem lago, lagoa, né, pessoal, pequenininho, qualquer coisa, meus amigos. Vocês podem ver que vem borboleta na água, meus amigos, porque elas estão ali na água. Então elas gostam muito de água, meus amigos. Então para vocês atrair a borboleta também, meus amigos, ofereça espaços com água para as borboletas descansarem. Então, tipo assim, meus amigos, as borboletas, elas gostam da água para descansar, meus amigos. Aqui no nosso lago
quando nós vai ali pescar de vez em quando, meus amigos, nós sempre vê borboleta ali na beirada da água, meus amigos. Elas ficam ali em algum matinho que elas veem, meus amigos, porque elas gostam da água, meus amigos, para descansarem. Então, pessoal, as borboletas é uma dica muito útil, meus amigos, vocês terem um local para poder oferecer água para elas, meus amigos, que é onde elas descansam, tá bom? Como que vai oferecer água para elas? Vocês podem fazer pequenas fontes, que são boas opções, meus amigos, pequenas fontes. Então faz aquelas fontes ali, meus amigos, coloca um pedestalzinho, coloca uma vasilha em cima, meus amigos, com a água mexendo. Então é sempre importante ter uma bombinha ali de oxigênio, alguma coisa assim, que fique mexendo aquela água, tá bom, meus amigos, para não tá acumulando, né, meus amigos, acumulando, né, meus amigos, os bichos da dengue, né, pessoal? Então, por isso que é importante vocês deixar aquela água sempre movimentada, tá bom? Ou tá trocando aquela água sempre, se vocês não tiver uma bombinha que fique mexendo, ou tá trocando aquela água sempre, tá, meus amigos? Mas fica legalzinho vocês fazerem um laguinho, um mini laguinho, meus amigos, pra vocês estar deixando as borboletas, pra vocês estar colocando o jardim de vocês, meus amigos, para as borboletas virem descansarem naquela água ali, porque elas gostam bastante, tá bom, meus amigos? E, meus amigos, o que eu passo uma ideia pra vocês? A fonte, né, o localzinho onde vocês vão deixar com água pra borboleta, meus amigos, deixar abrigado do vento, tá bom, meus amigos? Então não deixar no vento, onde vai bater muita ventania. Deixa atrás de uma árvore, deixa embaixo de algum lugar que não vai bater vento, meus amigos. Se vocês, vamos por algum arbusto, alguma coisa que vocês tiver, coloca ali mais pra baixo dele, meus amigos, que não vai deixar bater tanto vento nele, tá bom, meus amigos? Porque a borboleta também não gosta muito de vento, tá bom, pessoal? Porque o vento também não ajuda muito ela a voar, tudo, né, meus amigos? Então ela não gosta muito de vento. Então por isso que é uma ideia vocês deixar um pouco abrigado do vento, tá bom, meus amigos? E não deixar a água da fonte parada, tá bom, meus amigos? Então se você tiver bombinha, assim, aquelas bombinhas que colocam em aquário, é ótimo, tá bom, meus amigos? Pra vocês deixar ali na fonte pra poder estar movimentando a água. Ou se vocês não tiver, amigos, vocês podem estar, pessoal, tá trocando água sempre ali daquela fonte, meus amigos, tá trocando água sempre para mesmo assim manter movimentada a água, tá bom, meus amigos, para não tá acumulando mosquito da dengue, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, essa aí foi a segunda dica sobre a água para as borboletas. Agora, meus amigos, vamos pro terceiro tópico que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos, que o terceiro tópico, meus amigos, é sobre as plantas comestíveis, meus amigos, sobre as plantas comestíveis, pessoal. Porque, o que é plantas comestíveis, né, meus amigos? As punks, né, que é chamada plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que são comestíveis pra gente. E também tem muitas plantas que são comestíveis, tipo flores que são comestíveis pra gente, meus amigos. E todas essas plantas aí que é comestível pra gente, meus amigos, também é pras borboletas, tá bom? Ó, então tenha plantas comestíveis em seu quintal. Então, meus amigos, que árvores frutíferas, meus amigos, é ideal pra vocês atrair as borboletas também, meus amigos. Vocês ter plantas comestíveis no quintal de vocês, tá bom, pessoal? Como árvores frutíferas, meus amigos, qualquer árvore frutífera vai atrair as borboletas, meus amigos. As frutas, as árvores atraem, meus amigos. Então, tipo assim, atrai bastante, tá bom, pessoal? Pessoal, as plantas comestíveis, né, meus amigos? As árvores frutíferas, pessoal. As ervas também, meus amigos. Os legumes, são tudo plantas, meus amigos, que são comestíveis para elas, tá bom, meus amigos? Tudo plantas que são comestíveis tanto para nós, meus amigos, e também para as borboletas também se alimentarem, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, para vocês atrair ela, também a dica é vocês ter árvores frutíferas, ter ervas, ter legumes aí no quintal de vocês, meus amigos, que vai estar atraindo elas também, tá bom, meus amigos? Que serve como alimentos para nós e também serve como alimentos para as borboletas, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, e daí foi o terceiro tópico sobre plantas comestíveis, meus amigos. Agora, pessoal, vamos pro quarto e último tópico que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos. E o quarto e último tópico, meus amigos, é não use agrotóxicos, meus amigos. O quarto tópico que eu vou estar falando sobre não usar agrotóxicos nas plantações, meus amigos, ó. Nas suas plantações, meus amigos, não utilize nenhum tipo, pessoal, de pesticida e nem de agrotóxico, tá bom, meus amigos? Por quê, pessoal? Pois esses produtos causam a morte das borboletas, meus amigos. Então, se vocês querem atrair as borboletas para o quintal de vocês, meus amigos, não utilize nem agrotóxicos e nem pesticidas, meus amigos, porque isso daí vai acabar afastando elas do quintal de vocês. Por quê, meus amigos? Porque a casa acaba causando a morte das borboletas, meus amigos, porque mata elas os agrotóxicos. Então, meus amigos, para vocês atrair elas, vocês não podem utilizar nenhum tipo de agrotóxico tanto para plantação ou pesticida para poder matar alguma praga na horta. Não utilize, tá bom, meus amigos, porque senão as borboletas não vai ser atraídas, tá bom, pessoal? E também, meus amigos, acaba causando a morte das borboletas, meus amigos, e de outros insetos benéficos. A joaninha, meus amigos, é um ótimo inseto que é benéfico para a horta, que o que acontece?
acontece? Ela come os pulgões, né, meus amigos? Muitas das vezes, quando tem pulgões nas plantas, meus amigos, quem come são as joaninhas. Então você pode ver que muitas das vezes tem alguma planta que tá com pulgão e tem joaninha lá. Por quê, meus amigos? Porque a joaninha, ela tá comendo aqueles pulgões, ela não tá fazendo mal pra planta, ela tá ajudando a planta. Então, meus amigos, por isso que eu falo pra vocês, não utilize agrotóxico e nem pesticida, meus amigos, porque vai matar borboleta, vai matar joaninha, vai matar inúmeros insetos, meus amigos, que são benéficos ali pra nossa horta, pro nosso jardim. Então, meus amigos, a dica que eu passo pra vocês, mantenha sempre, pessoal, sempre, meus amigos, os seus cultivos orgânicos, tá bom, meus amigos? Mantenha os seus cultivos orgânicos, meus amigos, pra não tá prejudicando os insetos, polinizadores, os insetos que vão ajudar a nossa horta, o nosso jardim, tá bom, meus amigos? Então, esse aí foi o quarto tópico aí pra vocês atrair as borboletas, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, esse aí foi os 4 tópicos que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos, que o primeiro foi sobre as plantas hospedeiras, né? Plantas em que vão ajudar a alimentar as borboletas e também a moradia das borboletas, né, meus amigos? O segundo tópico, a água, né, meus amigos, que é super essencial a água para poder atrair as borboletas, pessoal, porque as borboletas gostam de descansar na água, né, pessoal? O terceiro tópico, meus amigos, foram as plantas comestíveis, né, que servem de alimentação para nós e também para as borboletas, né, pessoal? E o quarto tópico, meus amigos, é sobre não usar agrotóxico nas plantações, meus amigos, para não causar a morte das borboletas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amigos. Quem gostou, já vai deixando seu like, já vai se inscrever no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. Agora, meus amigos, aqui no canal nós temos o botão Seja Membro, então quem quiser estar ajudando o canal, tá bom, meus amigos? Seja membro aqui por apenas R$ 2,99, tá bom, meus amigos? Vou agradecer muito mesmo vocês, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amigos. Fica com Deus todo mundo.